A hemostasia secundária, pessoal, ela é chamada de coagulação, tá? Então, quando a gente fala em hemostasia, a gente não diz que hemostasia é sinônimo de coagulação, mas hemostasia secundária a gente pode chamar de coagulação. Por quê? Porque na hemostasia secundária ocorre a formação do coágulo, tá? O que é o coágulo? Ele é formado a partir da ativação da cascata de coagulação, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é. E a cascata de coagulação, ela vai formar a fibrina, tá? O que é a fibrina? A fibrina é um polímero insolúvel que forma uma malha resistente que impede o sangramento. Então, se eu falar para vocês que lá no tampão hemostático primário nós tinha ligação plaqueta-plaqueta com o fibrinogênio, mas eu falei para vocês que ela era que ela era pouco resistente, mas que ela estancava o sangramento. Então, a partir desse momento, entra em ação a hemostasia secundária, que forma a fibrina. Se eu mostrar para vocês aqui nessa foto, a fibrina é essas linhas brancas, que é um polímero insolúvel, que ela dá para fazer uma analogia como se fosse uma teia de aranha, tá? Ela é um polímero insolúvel, né? E ele se deposita ali por cima daquele tampão plaquetário e dá uma maior resistência naquele tampão plaquetário. E além disso, essa fibrina, além de conter aquelas plaquetas no meio desse tampão, ela vai conseguir prender outras células maiores, como eritrócitos, glóbulos brancos e outras plaquetas, e isso vai configurar uma resistência maior nesse tampão, tá? Que a gente vai chamar de coágulo. Então, o tampão plaquetário, ele é só formado de plaquetas e fibrinogênio, tá? Que é o primário, lá na hemostasia primária. No secundário, nós vamos ter a formação de fibrina, que é uma rede, uma teia, que é jogada em cima daquele tampão plaquetário, e junto a isso vai ser aderido outras células, como eritrócitos principalmente, também glóbulos brancos. Então, isso vai ter uma maior resistência para estancar o sangramento, para impedir mais efetivamente o sangramento. Então, o coágulo, ele é um tampão mais resistente para o sangramento. E como é que ocorre a formação de fibrina? Bom, para que a fibrina ocorra, é necessário que seja ativado a cascata de coagulação, a famosa cascata de coagulação. Essa cascata, pessoal, ela vai ter como um objetivo final formar os polímeros de fibrina, que é aquela teia, aquela malha que vai cobrir o tampão e que vai colar outras células, tá? E a cascata de coagulação, ela é ativada de duas maneiras, ou pela via extrínseca ou pela via intrínseca. E depois elas vão gerar uma via comum que vai gerar a fibrina. Fazendo uma analogia, é mais ou menos assim: tu quer ir do centro para a universidade. Tu pode pegar a faixa velha ou tu pode pegar a faixa nova, mas em algum momento as duas vão se encontrar, que vai ser a Avenida Roraima, tá? Então a gente pode fazer a analogia que a via extrínseca é a faixa velha, a via intrínseca é a faixa nova e as duas se encontram na via comum, que é a Roraima. E o objetivo é chegar à universidade, o objetivo é formar a fibrina. Isso é a cascata de coagulação. Tanto uma quanto a outra vai formar a fibrina, independente do jeito que ela é ativada. Às vezes, em alguns casos, ativa-se a via extrínseca e, em alguns casos, ativa-se a via intrínseca, que é o que a gente vai ver agora. O que vai ativar a via extrínseca e o que vai ativar a via intrínseca. A via extrínseca, pessoal, ela é ativada quando nós temos uma lesão tecidual,
tá? Então, nós normalmente vamos ter o rompimento de um vaso sanguíneo. E as células lesionadas, as células do tecido, do interstício, do tecido conjuntivo, essas células lesionadas, elas vão liberar moléculas chamadas de fator tecidual. E esse fator tecidual que vai ativar toda a cascata de eventos que vai gerar a via extrínseca, tá? Então, via extrínseca, nós temos uma lesão no tecido. Por exemplo, o paciente sofreu um trauma, uma batida que lesionou aquelas células daquele tecido. O paciente sofreu uma queimadura. O paciente sofreu um corte, uma incisão, ou seja, as células do tecido foram lesionadas. Aí elas liberam esse fator tecidual. E o fator tecidual, que é o início da via extrínseca, vai ativar outros fatores, que são uma série de fatores, até ativar o fator 10, tá? Que é o final ou o início da via comum. O fator 10 é o primeiro da via comum, tá? Mas via extrínseca tem que ter lesão tecidual. E quem começa a ativar a coagulação é o fator tecidual liberado a partir das células lesionadas. A via intrínseca, ela não necessariamente precisa ter um vaso rompido. Se vocês lembrarem, o nosso vaso ele tem uma camada interna chamada endotélio e abaixo desse endotélio tem o colágeno. Qualquer coisa que raspe, que lesione o endotélio, mas sem necessariamente romper aquele vaso, mas que exponha o colágeno subendotelial, vai ativar a via intrínseca. Tá? Então, a exposição do colágeno subendotelial ativa a via intrínseca. E a via intrínseca também termina com a ativação do fator 10. Tá? Então, as duas é uma série de eventos, um fator que vai ativando o outro, que vai ativando o outro, que vai ativando o outro, mas no final, tanto a extrínseca quanto a intrínseca ativam o fator 10. E o fator 10, então, ele vai ativar outros fatores, uma série de fatores, e no final nós vamos ter a formação da fibrina, que é aquele polímero insolúvel que vai gerar o coágulo. Tá? Então, ó, a via comum, ela se inicia com o fator 10 ativado, e o final dela, ela vai converter o fibrinogênio, que é uma proteína presente no plasma, em fibrina, que é um polímero insolúvel. Se vocês estão lembrando, professor, o fibrinogênio é aquela proteína que ajuda na formação do tampão plaquetário, que liga uma plaqueta a outra plaqueta a partir do receptor GP2B3A lá na hemostasia primária? Sim, é o mesmo tipo de proteína. Por quê? Porque o fibrinogênio é uma proteína que está circulando solúvel no plasma, tá? Então, num primeiro momento, ele ajuda na formação do tampão plaquetário. Liga plaqueta a plaqueta. Num segundo momento, ele vai ser útil, ele vai ser transformado em fibrina, que vai ser útil na formação do coágulo. Quem que vai transformar o fibrinogênio, que está solúvel no plasma, em fibrina? Vai ser a cascata de coagulação. Então, aqui eu botei um exemplo, ó. A via extrínseca, que eu falei para vocês, ela é ativada a partir da liberação do fator tecidual por uma lesão nas células, que vai ativar outros fatores até o fator 10, que ativa a via comum. E a via intrínseca,
que é a via que é aquela pela exposição do colágeno, que não precisa necessariamente romper o vaso, só causar um dano, dar uma raspadinha no endotélio que expõe o colágeno, vai ativar a via intrínseca. Então, o colágeno ativado, ele vai começar a ativar todos esses fatores da via intrínseca e no final nós vamos ter a via comum. E essa via comum, ela tem o objetivo de transformar o fibrinogênio em fibrina, tá? Só lembrando, o fibrinogênio é aquela proteína que está solúvel no plasma e a fibrina, ela já é um polímero, né? Ela é insolúvel, ela é aquele polímero mais resistente que é jogado por cima das plaquetas e ela vai também aderir outras células e vai formar o nosso coágulo. E aqui eu coloquei o nome de todos os fatores da cascata de coagulação, tá? Isso é importante. E vejam só, o nosso fator 8 e o fator 9, pessoal, eles são chamados de fator anti-hemofílico, tá? Fator anti-hemofílico A e anti-hemofílico B. O que isso quer dizer? Que pessoas que sofrem de hemofilia, elas têm deficiência nesse fator 8 ou no fator 9, dependendo do tipo de hemofilia. Então, se nós não temos o fator 8 ou o fator 9, nós não vamos ter a ativação da via intrínseca da coagulação. Então, nós vamos ter uma deficiência nos processos de coagulação. Por isso que um paciente hemofílico, quando ele começa a sangrar, ele não consegue parar de sangrar, porque nós não temos a ativação da cascata de coagulação nesses pacientes, tá? E outro ponto que eu preciso destacar para vocês aqui é a vitamina K. Então, por exemplo, alguns fatores de coagulação, alguns pontos da cascata de coagulação aqui que tem o asterisco, eles dependem da vitamina K, tá? Então, a vitamina K, ela ajuda na ativação da cascata de coagulação, tá? Tanto que existem alguns venenos, raticidas, por exemplo, que eles são antagonistas da vitamina K, eles impedem a ação da vitamina K. E daí a gente não tem ativação da cascata de coagulação e o animal que for comer, o rato, né, ele acaba morrendo por se esvair em sangue, tá? Tem alguns fármacos anticumarínicos, antitrombóticos para prevenir a trombose, que eles também antagonizam de alguma maneira esses mecanismos da vitamina K e daí ocorre uma lentidão da coagulação, tá? Em algum grau a coagulação ela é lentificada, ela fica mais lenta ou menor, então o paciente que tem predisposição à trombose, ele não vai ter essa formação da coagulação de maneira patológica. Tá? Então isso é importante que vocês saibam, né? Que a hemofilia, ela é a deficiência em alguns fatores da cascata de coagulação e que a vitamina K, ela é útil em alguns pontos da cascata de coagulação e que tem algumas drogas ou alguns venenos que bloqueiam a ação da vitamina K e daí não vai ocorrer a coagulação. Dependendo do caso, o paciente pode até entrar numa hemorragia profusa e vir a óbito.